É muito bom, de fato, nós vemos as nossas crianças, os nossos embaixadores, nossos meninos, desde já crescendo na casa do Senhor e aprendendo os seus caminhos, não é? Eu quero lembrar alguns irmãos que nesta quarta-feira nós teremos uma passagem de etapa das nossas mensageiras, o trabalho que é realizado com as nossas meninas. Se você puder, nós queremos te convidar a estar aqui para prestigiar esse trabalho das nossas meninas. Ali nós ouviremos um pouco do que elas têm aprendido sobre a palavra do Senhor. E se você tem meninos nesta idade dos embaixadores ou meninas nesta idade das mensageiras, eu quero te incentivar a que participe da vida deles e que abençoe este trabalho, não apenas trazendo seus filhos e suas filhas, mas também colaborando com os nossos líderes e com as nossas líderes. Eles precisam muito do apoio dos papais e das mamães. Mas para neste momento nós continuarmos a nossa série de reflexões na Palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 8, para lermos os versos 26 até 40. Atos, capítulo 8, versos 26 a 40 contam assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías, e perguntou: Entendes o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse na carruagem e se sentasse com ele. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha, e como cordeiro mudo diante de quem conseguia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem relatará isso à sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Cristo. E seguindo, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Aqui há água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: É permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nessa série nós temos aprendido com este livro chamado de Atos dos Apóstolos. Mas nós temos visto nessa série de reflexões que este livro, Atos dos Apóstolos, na verdade nos relata os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Os atos do Espírito através dos atos dos apóstolos. Os atos dos apóstolos feitos por intermédio do Espírito Santo. E nós temos aprendido com esse livro o que o Espírito faz na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Nós já aprendemos muita coisa. Domingo retrasado, por exemplo, na nossa quinta reflexão nesse estudo, nós lemos o capítulo 6, que nos contou a história de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã e o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem que foi executado por amor ao Senhor Jesus Cristo. Na história de Estevão nós aprendemos que mesmo quando sofremos os piores ataques, quando sofremos as maiores pressões, nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e não nas circunstâncias. Quando sofremos os piores ataques e piores pressões na vida, ao invés de manter nossos olhos nas circunstâncias, precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo.
A tentação que nós sofremos quando recebemos pedradas ao longo da vida é focar os nossos olhos em quem nos joga pedra, é focar os nossos olhos nas pedras e ofensas que nos são lançadas, é focar os nossos olhos até mesmo nas feridas que nascem em nós. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que Atos capítulo 6 e a história de Estevão nos ensinam, é que ao invés de olhar para as circunstâncias, para as pedras que são atiradas em nós, para as pessoas que nos machucam ou para as nossas feridas, devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Só assim seremos capazes de perseverar. Hoje nós continuaremos a aprender aqui com a palavra do Senhor sobre o que o Espírito Santo faz na vida do cristão e o que ele tem para fazer nas nossas vidas. Mas antes de entendermos bem esse texto que nós lemos, nós precisamos voltar para o início do capítulo 8 para entender o que acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo logo depois que Estevão é apedrejado. O capítulo 8 começa nos contando que depois da morte de Estevão, começou em Jerusalém uma grande perseguição por parte dos judeus contra todos os cristãos. Como o Sinédrio promoveu e permitiu a morte de Estevão, os judeus mais zelosos se sentiram autorizados e encorajados a perseguir os cristãos. Se aquele grande líder dos cristãos, Estevão, um dos líderes, foi morto, então eles poderiam perseguir todo o resto. E é desencadeada em Jerusalém uma grande perseguição aos judeus. E o texto nos conta que os cristãos ficaram de fato assustados com toda essa perseguição. Porque cristãos não são estátuas de marfim. Cristãos são pessoas de carne e osso, que amam seus familiares, que zelam pela sua própria vida e pela sua saúde, que zelam pelo bem dos seus familiares. Então, por causa da perseguição, os cristãos começam a fugir de Jerusalém. Eles começam a deixar Jerusalém e se mudar para outras cidades circunvizinhas e até mesmo para a cidade de Samaria. E aqui você precisa se lembrar que Samaria era uma cidade de um povo que odiava profundamente os israelitas. E é preciso lembrar que os israelitas também odiavam profundamente os samaritanos. Ainda assim, diz o texto bíblico, muitos cristãos se mudaram para lá para fugir da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém. E aqui há dois detalhes importantes que precisam ser notados. Os cristãos deste período, desta época, eram na sua maioria judeus que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora, convertidos ao Senhor Jesus, eles não mais viviam pelos antigos preconceitos que tinham, tanto que se mudavam para Samaria e passavam a viver no meio dos samaritanos, coisa que judeu nenhum faria naquela época. Note como aquelas pessoas, tendo entregue suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, perceberam que não cabia mais em seu comportamento se apegar aos antigos preconceitos da sua cultura. Mas uma segunda coisa notável aqui é perceber que por causa da perseguição, os cristãos abandonaram Jerusalém, mas não abandonaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando eles foram perseguidos e pressionados, ao invés de abandonar a Cristo para poder permanecer em Jerusalém, eles abandonaram sua cidade natal, Jerusalém, para poder permanecer com Cristo. No frigir dos ovos, eles amaram muito mais a Cristo do que a sua própria cidade natal. E o texto ainda faz questão de nos contar que eles se mudaram de Jerusalém para outras cidades e levaram consigo a fé no Senhor Jesus Cristo. Nas cidades que eles chegavam, eles proclamavam a todos a salvação no Senhor Jesus. E note que irônico é isso no texto. O Sinédrio inicia e incentiva uma grande perseguição aos cristãos para tentar acabar com o movimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eles conseguem é apenas espalhar o Evangelho por outras partes do mundo no qual ele ainda não havia chegado. O cristianismo, os ensinamentos de Cristo, a fé no Senhor Jesus tem essa característica. Quanto mais ela é perseguida e mais ela é pressionada, mais ela
floresce e se espalha no mundo. O texto bíblico diz que uma das pessoas que mais se destacou nesse período de perseguição aos cristãos foi um homem chamado Saulo. E se você se lembra bem, quando nós lemos o capítulo 7, esse Saulo já apareceu, ainda como jovenzinho, lá no final do capítulo 7. Quando Estevão, o diácono, foi apedrejado pela sua fé no Senhor Jesus Cristo, lá estava Saulo, ainda como jovem, cuidando da túnica dos homens que apedrejaram Estevão. Ele estava ali participando e dando a sua anuência com aquilo. Agora no capítulo 8, já mais velho, Saulo deixa de ser um jovenzinho e já é um homem feito. E um homem que se destaca pela sua crueldade e sua ferocidade na perseguição aos cristãos. Apesar disso, diz o texto, os apóstolos corajosamente permaneceram em Jerusalém. Os cristãos se espalharam pelo país, inclusive por Samaria, mas os apóstolos permaneceram ainda assim em Jerusalém. E o texto nos conta de um cristão chamado Filipe, que foi morar em Samaria. Aqui você precisa entender um detalhe importante. Este Filipe, que Atos capítulo 8 nos conta a história, não é o Filipe apóstolo, mas é o Filipe, um dos diáconos, que quando você retorna para Atos 6, você percebe que foi ali ordenado como diácono da igreja cristã, junto com Estevão. Como eu disse, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas o evangelho se espalhou pela vida dos cristãos, pelo país, através da vida dos cristãos. E esse diácono Filipe foi para Samaria. E chegando lá, vendo tanta gente que não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ele começou a pregar o evangelho. E multidões de pessoas se reuniam em volta de Filipe para ouvir a mensagem que ele pregava. Eles viam os sinais poderosos que Filipe fazia e entregavam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Tanta gente creu no Senhor Jesus Cristo pela pregação dele em Samaria, que foi preciso que os apóstolos enviassem Pedro e João para ajudá-lo naquele trabalho. Sim, Pedro e João foram enviados pelos outros apóstolos para ajudar Filipe naquele trabalho de evangelização que estava acontecendo em Samaria. É quando então nós chegamos no texto que nós lemos agora. O texto que lemos conta que um belo dia Filipe estava lá em Samaria, mas ele recebe um anjo do Senhor trazendo uma ordem do Pai que diz a ele: Filipe, pega a estrada sul de Jerusalém, naquele trecho em que ela atravessa o deserto, vai para lá. Simples assim, sem muita explicação e sem nenhuma justificativa, o anjo do Senhor diz: Filipe, vai para lá. E o interessante é que Filipe, sem fazer nenhuma pergunta, sem questionar, sem cobrar explicações, simplesmente vai. E quando ele está lá, nesse trecho da estrada que passa bem no meio do deserto, Filipe vê uma carruagem. E quando ele vê essa carruagem passando pela estrada, o texto diz que o Espírito Santo vem no ouvido dele e diz: Filipe, vai lá, chega junto dessa carruagem. O texto conta que quem estava nessa carruagem era um etíope, um alto funcionário etíope da rainha de Candace. E veja, Candace não era o nome dela, mas o título dela como rainha. Assim como o rei do Egito é conhecido como Faraó e o imperador de Roma era conhecido como César, a rainha da Etiópia era conhecida como Candace. Ele vê ali aquele alto funcionário do Egito, um eunuco, que está andando pela carruagem. Ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao seu ouvido, Filipe corre, se apressa e se aproxima da carruagem. E o texto diz que quando ele está ali emparelhado com a carruagem, ele ouve que o homem está lendo o livro do profeta Isaías. É que naquela época, diferente de nós, quando alguém estava sozinho, não lia apenas mentalmente como normalmente nós fazemos, mas mesmo uma pessoa sozinha, ela costumava ler em voz alta. Ele emparelha com a carruagem e ele ouve que o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. E ali naquele momento, Filipe entende o que o Espírito levou ali para fazer. Filipe olha para aquele homem e pergunta: você entende o que está lendo? E aquele homem, entendendo a pergunta provocativa de Filipe, responde com uma resposta igualmente provocativa: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? O que o eunuco estava dizendo é: não, eu não estou entendendo o que eu estou lendo, e eu acho que eu não vou ser capaz de entender se ninguém vier e me explicar.
Mas o eunuco entendeu a pergunta provocativa de Filipe e entendeu que Filipe tinha algo a oferecer para ele. Por isso chama Filipe para subir na carruagem. Filipe sobe, eles se assentam e começam a conversar. Nessa conversa, Filipe entende que ele estava realmente lendo o profeta Isaías, especificamente no capítulo 53, versos 7 e 8, onde o profeta ali diz assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem contará isso à sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Diante desse trecho da palavra, o eunuco estava confuso. Ele pergunta para Filipe: afinal, o profeta aqui está falando de si mesmo ou está falando de alguma outra pessoa? E Filipe explica ao eunuco que naquela passagem o profeta Isaías estava falando de outra pessoa. Estava falando especificamente do Messias, o enviado prometido por Deus, que muitos séculos antes o Senhor havia prometido que enviaria ao mundo para salvar a humanidade. Ali, Filipe explica que Isaías estava dizendo sobre os sofrimentos que o Messias enviado por Deus haveria de enfrentar. Sim, o Senhor haveria de enviar o seu prometido, o seu Messias, mas o seu próprio povo não o reconheceria. O seu próprio povo não o receberia, muito pelo contrário, o desprezaria cruelmente. E por isso o Messias sofreria. O Messias seria rejeitado, preso e torturado, é o que o texto bíblico estava dizendo. Mas Filipe não se contenta em explicar aquela passagem da Escritura para o eunuco. Ele explica a passagem, mas ele também mostra como aquela passagem se aplicava perfeitamente ao Senhor Jesus Cristo. Ele explica que o Senhor Jesus Cristo era o Messias de Deus que havia vindo ao mundo, porque ele veio ao mundo pregando e encarnando em si mesmo a salvação do Senhor. Não sendo recebido pelo seu povo, foi preso e torturado, mas ainda assim sofreu todas as coisas silenciosamente, como um cordeiro mudo e dócil que foi levado ao matadouro. Filipe mostra como a história do Senhor Jesus Cristo se encaixa perfeitamente na profecia. Jesus Cristo é o Messias sobre o qual foi profetizado há tanto tempo. E o texto não diz isso claramente, mas Filipe deve ter falado àquele eunuco sobre a importância do batismo. A importância de não apenas crer no Senhor Jesus Cristo, mas demonstrar publicamente que se crê no Senhor Jesus Cristo. Porque a história conta que conforme a carruagem vai andando, eles passam por um oásis, um local no qual havia água. E vendo água ali, o eunuco pergunta: então afinal, o que me impede que eu seja batizado? O que impede que eu demonstre publicamente que eu creio no Senhor Jesus Cristo? E Filipe responde: você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? E o eunuco responde firmemente: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe diz: então nada te impede, é agora. Eles descem da carruagem, vão para a água e ali Filipe batiza aquele eunuco. Ainda que não houvesse muitas pessoas para testemunharem aquele ato, pelo menos o condutor da carruagem testemunha que aquele eunuco entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando ao mundo que agora não mais vivia para si, mas vivia para o Senhor Jesus Cristo. O texto finaliza contando que quando eles estão saindo da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e assim do nada, Filipe se achou na cidade de Azoto. A partir daquele momento, o eunuco nunca mais viu Filipe na sua vida, mas ele partiu dali feliz, porque ele havia encontrado muito mais do que ele havia buscado em Jerusalém. E o texto diz que Filipe de Azoto continuou viajando e pregando o Evangelho por todos os lugares que ele passava, até ele chegar na região da Cesareia. Há muita coisa interessante nesse texto. Eu confesso para os irmãos que quando eu estava preparando essa pregação, quando eu coloquei as ideias no papel, ela ia durar mais de 1 hora, porque eu confesso que esse é um dos textos que mais me encanta nas Escrituras.
Mas por amor e misericórdia aos irmãos, eu vou apenas destacar aquilo que eu entendo que é mais importante nesse texto. O que mais me impressiona nesse texto é a harmonia do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Filipe. Você percebeu isso claramente no texto? O texto começa dizendo que Filipe estava lá pregando o Evangelho e de repente vem um anjo do Senhor. E anjo significa mensageiro na Bíblia. Um anjo não tem iniciativa própria quando ele age por parte do Senhor. Na verdade, o anjo era mensageiro que trazia uma mensagem do Pai ao mundo. O Pai, através do anjo, diz a Filipe: Filipe, sai de onde você está e vá até o lugar tal. E quando Filipe lá está, porque obedeceu ao Pai, ele ouve o Espírito Santo falar com ele. E o texto é claro em dizer que foi o Espírito que disse no seu ouvido: agora estando aqui, se aproxime daquela carruagem. E ali agora, já em cima da carruagem, Filipe ouve a escritura que o eunuco estava lendo e expõe o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo se manifesta ao eunuco naquela conversa e salva aquele eunuco. Tudo isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam na vida daquele eunuco aconteceu pela ação de Filipe. E você percebe uma perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o próprio Filipe. O que você vê é a Trindade atuando junto com o homem, com Filipe, com o servo do Senhor. E eu acho isso belíssimo nesse texto, porque expressa exatamente o que o Senhor Jesus Cristo havia dito e orado lá em João capítulo 17, verso 21. Se você depois olhar em casa para esse texto bíblico, se você olhar em casa para João 17, você vai ver ali a oração sacerdotal. A oração que o Senhor Jesus Cristo faz quando Ele está prestes a ser preso e crucificado. A última oração, o último momento que o Senhor Jesus Cristo tem de intimidade com o Pai. Ele ora por si, Ele ora para ter forças para o que Ele vai enfrentar, mas Ele ora também por você e por mim. Ele ora pelos que creem nele, mas Ele ora também pelos que haverão de crer nele, pelo testemunho dos discípulos. E ali em Atos 17, verso 21, o Senhor Jesus Cristo diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, que assim como eu sou um em ti e tu és em mim, eles sejam também em nós. Você já parou para pensar no que isso significa? Isso significa que Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a obra que Ele está fazendo no mundo é para que quando Ele finalmente remir o mundo através da segunda vinda de Cristo, passe a haver uma quadriunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a humanidade unida com eles a ponto de serem um. A obra que o Senhor está fazendo no mundo é para trazer todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo para viver mergulhado em plena comunhão com a Trindade. Isso é a obra de redenção que o Senhor está fazendo no mundo. E isso é algo que nós já podemos observar na vida do cristão que ouve o Pai, que ouve a voz do Espírito, que obedece o Pai, que ouve a voz do Espírito, que fala do Senhor Jesus Cristo e que o obedece em todas as coisas. A harmonia que nós vemos entre Filipe e a Trindade é a harmonia que todo cristão é chamado a viver na sua própria vida. Mas se você entendeu bem o texto bíblico, essa harmonia só aconteceu por um motivo: pela obediência de Filipe. Se você parar para pensar, nem faz muito sentido essa obediência de Filipe. Porque Filipe estava fazendo um grande ministério em Samaria, estava fazendo uma obra maravilhosa, estava fazendo exatamente aquilo para que ele foi chamado, quando de repente do nada vem um anjo e diz assim: a obra aí está dando muito certo, Filipe, mas não é mais aí que eu te quero. Então sai daí de onde você está e pega a estrada sul de Jerusalém. Sabe esse lugar que vocês acabaram de fugir? Então vai lá para perto, para a estrada sul, e vai para aquela região desértica em que quase ninguém passa. É lá que eu quero você. E o mais interessante
é que apesar dessa ordem não fazer sentido nenhum à luz da nossa lógica humana, Filipe ainda assim vai. E Filipe vai sem fazer pergunta nenhuma ao Senhor. Filipe não pergunta por quê, Filipe não pergunta para quê, ele não tenta entender os planos do Senhor, ele simplesmente vai. Ele se coloca à disposição e vai. Filipe tem essa atitude, essa postura: se o Senhor mandou, eu obedeço. E ponto final. Isso é muito interessante e muito importante para as nossas vidas hoje em dia. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho isso uma lição muito difícil para as nossas vidas. A lição da obediência. Nós não queremos e não gostamos de obedecer ao Senhor. Nós não queremos obedecer ao Senhor. O que nós queremos é ser convencidos pelo Senhor. Você consegue entender a diferença disso? Quando alguém te dá uma ordem e diz faça X, e você não gosta da ideia, mas você pergunta por que eu deveria fazer X, e a pessoa te explica o porquê, os objetivos de fazer X, as vantagens de fazer X, a pessoa te convence daquilo. E você não faz porque confia na pessoa, você faz porque você foi convencido. Você não está agindo em obediência à pessoa, você está agindo em convencimento da pessoa. O exato oposto do que nós vemos em Filipe. Filipe não sabia, Filipe não entendia o que o Senhor queria com aquilo, e Filipe nem pergunta, ele simplesmente obedece. Tão diferente de nós, que não queremos obedecer, mas queremos ser convencidos. Quando o Senhor fala conosco, nos dizendo para fazer algo, nós raramente agimos como Filipe e simplesmente obedecemos. Pelo contrário, nós perguntamos ao Senhor: mas Senhor, por quê? Para quê? O que o Senhor quer com isso na minha vida? O que eu vou ganhar com isso? Como é que o Senhor vai me abençoar por intermédio disso? Porque a verdade é que nós não queremos obedecer, nós queremos ser convencidos pelo Senhor. Queremos que Ele nos convença a fazer a vontade dEle. Não queremos obedecer como Filipe obedeceu. E a verdade, meus irmãos, é que nós não obedecemos porque nós temos medo. Nós somos uma geração medrosa que tem muita dificuldade em confiar no Senhor. Filipe obedece porque ele confia. Ele não tem ideia do que o Senhor fará, mas ele confia que alguma coisa o Senhor fará. E ele não sabe o que o Senhor fará, mas ele sabe que o Senhor de alguma maneira cuidará de tudo. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós queremos ser convencidos por bons argumentos do Senhor, é porque nós não confiamos nele. Nós queremos confiar nos nossos próprios olhos. Queremos que o Senhor sente à nossa frente e abra o mapa dos seus planos para nós e nos convença de que aquele é um bom plano. Porque nós não queremos confiar na palavra dele. Nós queremos ver com os nossos próprios olhos onde é que aquele plano vai dar. Nós queremos que o Senhor nos explique tudo. E se assim ele nos convencer, aí então nós nos movemos na direção dele. Mas esse é o exato oposto do que a Bíblia nos ensina. Você se lembra da história de Abraão? Na história de Abraão, o Senhor diz a esse homem: sai da terra que você mora, daí da sua segurança familiar, de onde você mora com sua família e com as suas propriedades, de onde você tem toda a segurança do mundo, da terra que você conhece, do meio do teu próprio povo e da tua própria cultura, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz: eu vou te mostrar agora a terra que você deve ir. E ele não diz: eu vou te mostrar como vai ser o passo a passo. Não, levanta e sai andando, que eu no caminho te mostrarei para onde você deve ir. E a história de Abraão resume muito bem a caminhada para a qual o Senhor Jesus nos chama. Ele nos mostrará a terra para a qual Ele nos levará. Mas ao contrário, no que nós queremos e o que nós gostamos, muitas vezes Ele não nos mostra o detalhar da caminhada, não mostra o passo a passo da caminhada. E porque muitas vezes não confiamos de verdade no Senhor, não nos movemos. Não nos movemos até que o Senhor nos mostre
tudo que nós queremos saber. O problema é que o Senhor não nos mostra tudo o que nós queremos saber sobre a nossa caminhada. Nós queríamos que o Senhor mostrasse-nos os detalhes da caminhada e onde afinal nós chegaremos, mas o Senhor não nos mostra. Há 2 motivos pelos quais nós não vemos o fim da caminhada. O primeiro deles é que a nossa visão é limitada mesmo. A nossa visão tem um limite de alcance e nós não conseguimos passar disso. Nossas mentes e corações não conseguem ver o futuro, não conseguem ver o final da caminhada. Simplesmente é uma limitação que nós temos. E é muito engraçado olhar para a humanidade e ver o quanto nós tentamos. Nós desenvolvemos ao longo da história uma série de superstições para tentar conhecer o futuro, jogando objetos através dos astros. Nós inventamos um monte de maneira de tentar ver o futuro, inventamos maneiras de tentar nos comunicar com os mortos para saber o que está adiante de nós, mas tudo isso é puro charlatanismo. Não há como os nossos olhos verem o que está diante de nós na nossa história. Mas o segundo motivo pelo qual nós não conseguimos ver o que está diante de nós nas nossas caminhadas é porque o Senhor simplesmente não nos mostra. Nós não vemos, por um lado, porque nossos olhos não nos alcançam, mas por outro lado, porque o Senhor realmente não nos mostra, porque o Senhor quer que nós aprendamos a caminhar confiando nele. Se o Senhor nos convence, é porque nós não confiamos nele. Confiamos no convencimento, na nossa própria lógica e nos nossos próprios olhos. Pense comigo. Imagina que você está em um lugar que você não conhece e alguém diz a você: dê um passo à frente. A primeira coisa que você fará é olhar para o espaço à sua volta, olhar e tentar identificar onde é que o chão é seguro, e aí sim você dá o passo. Se você vê o que está à sua frente, você não deu o passo porque a pessoa te disse para dar. Você não dá um passo apenas em obediência à pessoa. Os teus olhos te convenceram que aquele passo poderia e deveria ser dado. Então você dá o passo. Mas você dá o passo porque confiou nos seus próprios olhos e no que a sua mente interpretou que estava diante de você. Agora, se você está em um local que você não conhece, alguém venda os seus olhos e te diz: dê um passo à frente. Você só dará esse passo se você confiar na pessoa que te deu a ordem. Se você não confiar na pessoa, você permanecerá estático, dizendo: não, eu estou mais seguro onde eu estou. Aqui onde eu estou, eu sinto o chão seguro abaixo de mim. Não darei nenhum passo. Só se você confiar muito na pessoa que falou com você, ainda que você não veja, ainda que você não enxergue, então você dará o passo à frente. O fato é, o Senhor nos chama para uma caminhada com Ele, mas não nos mostra em detalhes o que estará à nossa frente, porque Ele quer que aprendamos a confiar na sua voz e não confiar nos nossos próprios olhos. Sabe esse medo que você tem aí dentro de si? Essa insegurança que você sente em atender ao chamado do Senhor? É medo de confiar naquilo que você não vê. É porque o Senhor muitas vezes nos chama e nos diz: venha caminhar comigo. Como Ele chamou Abraão e como Ele disse aqui a Filipe, qual caminho tomar. Mas nós temos medo, porque não sabemos o que está lá no final. Não sabemos o que haverá no meio do caminho. O Senhor nos chama: vá pelo caminho que eu estou te indicando. E nós enchemos o Senhor de perguntas. Mas e aí, Senhor? Como será se eu me entregar ao Senhor? Como é que vai ser se eu tomar esse caminho que o Senhor me indicou? O Senhor vai mudar tudo na minha vida? O Senhor vai mudar o que na minha vida? O quanto o Senhor quer mudar e o quanto eu posso manter como eu quero? Eu vou ter que deixar os meus pecados de estimação se eu for para os seus caminhos? Eu vou ter que deixar os amigos que eu tanto gosto? Eu vou ter que abrir mão de certas coisas que eu quero e certas diversões, certos sonhos que eu tenho para mim mesmo? Eu vou ter que abrir mão de 10% do meu salário para entregar esse tal do dízimo que os crentes falam?
Mas o Senhor me promete que se eu fizer tudo isso, então o Senhor vai me dar uma promoção no meu emprego, para eu ter um aumento no meu salário, e aí esses 10% não fazerem mais falta. O Senhor promete que vai me dar uma vida social bacana. O Senhor me promete que o Senhor não vai me pedir muita coisa em troca. O Senhor me promete que esse caminho vai ser seguro. O Senhor me promete que... E a gente pergunta um monte de coisa para o Senhor, porque a gente não quer obedecer, a gente quer ser convertido, a gente quer ser convencido. O Senhor promete que vai me dar uma vida tranquila se eu tomar esse caminho para o qual o Senhor está me chamando. E aí o Senhor nos responde: filho, filha, eu prometo que eu vou cuidar de você. Eu não prometo que a sua vida vai ser um mar de rosas. Não, eu não prometo que eu vou te dar tudo o que você está me pedindo. Não, eu não prometo que todo mundo vai gostar de você. Não, eu não prometo que você não terá vida financeira difícil. Eu não prometo que você não sofrerá demissão. Eu não prometo que você não sofrerá doenças. Não, eu não prometo que você não terá perdas e não terá lutas na sua vida. Eu prometo que sim, você terá aflições e lutas. Sim, eu prometo que você enfrentará sim doenças, perdas e dores na sua vida. Eu prometo sim que você sofrerá pressões e perseguições por amor a mim. Mas eu prometo também que no meio disso tudo eu cuidarei de você. Eu prometo também que eu cuidarei de você. Eu prometo que no meio disso tudo eu guiarei os seus passos como um bom pastor, mesmo nos dias mais difíceis. Eu prometo que ainda que você tenha que enfrentar vales de sombra e de morte, quando você passar por eles, eu te guiarei para fora deles e te levarei para pastos tranquilos. Eu prometo que eu cuidarei de você e aliviarei os seus fardos quando as coisas ficarem muito pesadas. Eu prometo que através da oração eu aliviarei as pressões que você sofrer. Eu prometo que eu estarei sempre ao teu lado e darei alívio à tua alma. Eu prometo que eu colocarei no teu caminho pessoas que te ajudarão e pessoas que você também poderá ajudar. Eu prometo que se você vier para o caminho que eu estou te chamando, eu cuidarei de você e te fortalecerei. Eu não te prometo uma vida fácil, mas eu prometo te fortalecer nas lutas e no final te dar a vitória. Eu não te prometo mares tranquilos, mas eu te prometo que eu cuidarei de tudo durante a sua jornada e te darei um porto seguro ao final dela. Vem comigo. Essa é a promessa que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos oferece. Este é o convite que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos oferece. Não uma vida de mar de rosas, uma vida sim de lutas, mas uma vida cuidada por Ele, guiada por Ele. A voz que ressoa no Evangelho é: vem comigo, ainda que você não saiba o que eu colocarei no teu caminho, vem comigo, confie e vem comigo. E diante desse convite do Senhor, o que você diz? O Senhor te convida para o seu caminho, sem te mostrar todas as coisas. O que você diz? Você terá coragem de estender a mão ao Senhor e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou? Ou você está com medo demais, porque não consegue ver o caminho com os seus próprios olhos? Marcos capítulo 9, o Evangelho de Marcos capítulo 9, versos 14 a 29, nos conta uma história sobre isso. Marcos capítulo 9, versos 14 a 29, conta uma história de um homem que se aproxima do Senhor Jesus Cristo com um pedido. E esse homem está desesperado. Esse homem está desesperado por causa do seu filho. O seu filho sofria com um demônio que o torturava desde pequeno e o levava a convulsionar. E esse homem teme pela vida do seu filho. Esse homem teme porque uma hora esse demônio conseguirá matar o seu próprio filho, de tanto que o seu filho sofre. Então aquele pai se aproxima do Senhor Jesus Cristo e pede humildemente: Senhor Jesus, se o Senhor pode, cura, liberta o meu filho.
tem compaixão de nós. E o texto diz que o Senhor Jesus Cristo olha para ele e diz: se eu posso, você não crê? Tudo é possível àquele que crê. E o Senhor Jesus Cristo, o pai do menino dá ao Senhor Jesus Cristo uma das respostas mais impressionantes da Bíblia. É um dos meus textos preferidos. Marcos 9, 24 diz que aquele homem olha para o Senhor Jesus Cristo e diz: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Essa resposta contraditória desse homem demonstra o que ele sente por dentro. O homem diz: eu creio, mas eu não creio tanto assim. Eu creio, mas eu não creio como deveria. Eu creio em parte, mas em outra parte eu tenho medo. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, diz ele. Sabe o que é mais interessante nessa história? A reação do Senhor Jesus Cristo a essa fala do homem. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo não desprezou aquele homem. O Senhor Jesus Cristo não diz para ele: você não crê como deveria, então vá embora e só volte quando você souber crer completamente em mim. Não. O Senhor Jesus Cristo acolhe o pedido daquele homem e liberta aquele menino. O Senhor Jesus Cristo aceita aquele homem que crê, mas não crê tanto assim. Que crê, mas não crê como deveria. O que Marcos capítulo 9 está nos ensinando é que o Senhor Jesus Cristo nos ama tanto, que se nós crermos, ainda que não crermos como deveria, Ele ainda assim nos aceita. Se orarmos ao Senhor Jesus Cristo admitindo a nossa fraqueza em crer, o nosso medo e a nossa insegurança, Ele vem ao nosso encontro, nos abraça e nos dá a coragem que nós precisamos. Ele vem ao nosso encontro, mesmo no nosso medo e na nossa insegurança, e nos ensina a crer. Por isso nós podemos orar ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu creio, mas eu não creio tanto assim. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. João capítulo 6, verso 37, o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ainda que venha sem crer totalmente, eu o aceito, eu o acolho e eu o recebo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, mas tem medo de crer, se você crê no Senhor Jesus Cristo, mas tem medo de caminhar nos seus caminhos, porque não sabe exatamente o que Ele fará no teu caminho, ore ao Senhor, pedindo que Ele te ensine a crer, porque Ele te ensinará. E veja, há um último detalhe, o mais importante e central nesse texto, o texto que Filipe explica àquele eunuco. O texto que diz que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz calado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Sabe o que esse texto quer nos ensinar? Sabe por que o Senhor Jesus Cristo foi calado para a cruz? Porque Ele aceitou ir para a cruz. Porque Ele não foi arrastado para a cruz, mas Ele foi pelos seus próprios passos. O Senhor Jesus Cristo não reclamou de ir para a cruz, Ele não protestou de ir para a cruz, Ele não tentou parar tudo aquilo que estava acontecendo, Ele não tentou impedir de ir para a cruz, mas Ele foi docilmente, como uma ovelha levada pelos seus tosqueadores. E sabe por quê? Sabe por que Ele não reclamou, não protestou, não esperneou e não tentou impedir aquele momento? Porque Ele sabia que a sua morte na cruz era necessária para que a salvação viesse sobre a humanidade. Cristo não foi arrastado para a cruz, mas Ele foi por livre e espontânea vontade. Ele se entregou àquela morte torturante, por amor a mim e por amor a você. Em Gálatas capítulo 1, versos 3 a 4, Paulo diz exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24 diz que nós somos tornados justos diante de Deus, somos justificados gratuitamente pela sua
graça, pela redenção que só há no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se entregou à cruz, foi calado porque foi intencionalmente à cruz, para me resgatar dos meus pecados, para te resgatar dos seus pecados. Ele morreu a morte que nós merecíamos em nosso favor. Mas a palavra de Deus nos diz que ele não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E porque está vivo hoje à direita do Pai, ele nos convida a andarmos nos seus caminhos. Ele nos convida a que andemos nele para nos chegarmos ao Pai, para ter acesso ao perdão de Deus e à salvação que o Pai nos oferece. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, entregar nossas vidas a Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, eu entendi que o Senhor se ofereceu como sacrifício em meu lugar, e eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou e vive, e por isso pode dar vida eterna a todo aquele que crer no Senhor. Eu creio, Senhor, ainda que talvez eu não creia como deveria, mas ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me a crer de verdade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é esse convite de Cristo, a que nós nos entreguemos a Ele, que andemos em seus caminhos, ainda que não saibamos tudo o que Ele tem para nós, mas confiemos plenamente no Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento. E enquanto orar, eu quero te convidar a que olhe para a sua própria vida e se pergunte se você crê de verdade no Senhor Jesus Cristo. Você crê totalmente no Senhor Jesus? Quando o Senhor te chama, você vai em obediência e não em convencimento, porque crê totalmente nele. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo para viver nos caminhos dele como ele ordenar? Se você nunca o fez, faça agora. Em oração, diga ao Senhor que você crê e peça que Ele te ensine a crer ainda mais. Entregue-se àquele que um dia se entregou por você. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, agradecidos por tudo que a Tua palavra nos ensina, agradecidos porque a Tua palavra nos manifesta o Senhor Jesus Cristo, e a Tua palavra nos manifesta esse convite que o Senhor faz, a que habitemos em Ti, que aprendamos a viver em harmonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. Mas obrigado porque a Tua palavra nos ensina que para isso precisamos viver em obediência a Ti. Pai, ensina-nos a obedecer, mesmo quando não entendemos o que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a caminhar em Ti, ainda que não vejamos todos os detalhes da caminhada. Ensina-nos a crer, Pai. E se há alguém aqui que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, manifesta com poder o Teu Santo Espírito, Pai, e dá forças e coragem para se entregar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida, a Ti. Pai, ensina-nos a crer, dá-nos do Teu Santo Espírito, é o que pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar louvores ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por nós.